Graça e paz. Vamos falar do capítulo 14 de Gênesis. Capítulo 14, do verso 1 ao 12, narra a primeira guerra entre 5 reis contra 4 reis. Narra o segundo deserto que Abraão irá passar, deserto em forma de guerra, para resgatar Ló, o seu sobrinho Ló. Veremos Abraão pagando dízimo a Melquisedeque e sendo abençoado por ele. Abraão recusando a oferta do rei de Sodoma. Então, do capítulo 1 ao 12, vemos os reis em guerras um com o outro. E aconteceu nos dias de Anfarel, rei de Siná, Arioque, rei de Alassá, e Quedolamé, rei de Eleão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Então vemos 4 reis que se uniram para guerrear contra 5 reis. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim e os Zuzins em An, e os Emis em Savé, Kiriatim. Então, do 1 ao 12, narra, né, os reis que travaram essa guerra e a origem deles, o nome de cada um. Do 1 ao 12 a gente vai ver o nome dele, a narrativa desses reis, de onde eles eram, de onde eles vieram. E os Oreus no seu monte Seir, até El-Pará, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram em Amissipate, que é Cades, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon, Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Amidé, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar. E se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anferel, rei de Assiná, e Irioque, rei de Eleazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betumes, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e foram no seu caminho. Então houve um grupo de vencedor que tomaram todos os bens ali de Sodoma e Gomorra, assim como vemos que também eles tomaram Ló como refém, todos os de Ló e seus bens. No capítulo 12, e no versículo 12, e eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens e partiram. Além de eles tomarem tudo de Sodoma, eles foram tomar a Ló e seus bens também e partiram dali. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, e o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané, e estes eram confederados a Abraão. Então teve um do povo de Ló que conseguiu escapar e foi e avisou Abraão. E Abraão, junto com o povo, vai juntar o povo dele ali, com mais esses 3 amigos que eram confederados a eles, e vão, né, partir para a guerra. A guerra é essa que é o segundo deserto de Abraão, que vimos que o primeiro foi quando ele entrou no Egito e mentiu sobre a esposa dele, dizendo que era irmã dele, e passou por todos aqueles problemas, sendo preciso Deus interferir com as pragas, né, para que o faraó libertasse a esposa, devolvesse a esposa dele e fizesse com que ele saísse do Egito. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então, quando Abraão recebeu a notícia, ele juntou todos os seus servos que nasceram ali dele ali, né, daquele povo dele ali, que já eram treinados, já receberam
digamos, treinamento, né, de soldados militar que eram próprios pronto para a batalha, juntamente com os 3 amigos deles que eram confederados e partiram, né, para resgatar Ló e o seu povo. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos. À noite os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. Então ele com seu povo se dividiram e partiram e conseguiram, né, dominar aquele povo, ferir, e houve uma guerra ali, né, naquela região que Abraão foi em sentido para resgatar Ló e seu povo. E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. Então ele teve sucesso nessa guerra dele, nesse deserto, ele teve sucesso. Ele foi lá e resgatou Ló, as mulheres, o povo, e recuperou todos os bens dele. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma, sabendo do ocorrido, da vitória de Abraão, né, foi ao encontro de Abraão, com o intuito de quê? De fazer uma oferta, tipo, você deixa o povo e leva os bens. Oferta essa que Abraão vai recusar, e veremos em seguida. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. Então apareceu Melquisedeque, né, que era o rei de Salém, que vemos que ele abençoou Abraão, e vemos que Abraão também ele dizimou Melquisedeque, que naquela época, né, até mesmo hoje, o dízimo era para quem, como se fosse um cargo acima. Então vemos que Melquisedeque ele era um tipo de uma pessoa abençoada, assim como Abraão, só que um pouco mais elevado, tanto que Abraão ele dizimou para Melquisedeque. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. A oferta que o rei de Sodoma fez para Abraão, sendo que Abraão foi para salvar Ló e pegou todo o povo e pegou todos os bens. Se fosse só para Abraão pegar Ló, ele só ia resgatar Ló e vir embora, mas não, ele salvou todos, resgatou todo o povo. Aí o rei vem e faz essa oferta para ele, que prontamente, é lógico, é óbvio que ele ia recusar. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas eu enriqueci Abraão. Então Abraão, muito sensato, inteligente, abençoado por Deus, que não precisava de nada de ninguém. Deus abençoava, Deus dava tudo para ele, abençoava ele em tudo. Então ele recusou aceitar qualquer coisa. Por quê? Porque amanhã, nos próximos dias, ele poderia depois pegar e falar: Eu enriqueci Abraão, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. Então, os homens que foram com ele exigiu as partes deles que foram tomadas deles. Então, ele exigiu a parte deles de volta, que era justo. Então, Abraão fez isso. E usando a sensatez, da inteligência, da sabedoria dele, ele simplesmente propôs isso e foi aceito. Amém? Isso assim terminamos o capítulo 14 de Gênesis, até o capítulo 15.